Contexto Geral entrevista o economista e diretor-geral da ACD Group, José Meireles Teixeira. Sou diretor da ACD Group. A ACD Group é formada por 6 empresas, uma localizada nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, uma localizada na China, no estado de Zhejiang, e 4 locadas em Fortaleza. O nosso foco é serviço de comercialização de produtos nacionais, serviço de consultoria na área de importação e exportação e serviço de logística. Isso ocorre nos Estados Unidos, isso ocorre na China e no Brasil. Eu acho que eu acusei que não seria, assim como outros tantos que, como eu, viam o mesmo cenário. De alguma maneira, os formuladores na burocracia estatal sofrem de uma dicotomia com a realidade nos últimos anos. Eles têm uma perspectiva de Brasil, estatística, à parte do real, do acontecimento real, do que se dá na prática, no dia a dia. Então eu acho que, nesse momento, o Brasil sofre um grave problema de produtividade. O Brasil sofre um grave problema de endividamento das empresas. O Brasil sofre um grave problema de competitividade que não será solucionado pelo fechamento das fronteiras, a relação com empresas e com países, mas tem que passar fundamentalmente por um aumento de produtividade, na melhora na qualidade dos tributos, na melhor e qualificação da nossa mão de obra, na melhor e qualificação dos métodos e sistemas produtivos. Então, um crescimento de 5% ou 6%, como ocorreu em 2008 e 2009, só à custa de um maciço investimento estatal. Mas isso não se sustenta no longo prazo. No longo prazo, o que sustenta um crescimento nesse nível será uma completa reformulação em tributos, previdência e educação. Os últimos 12 anos, o crescimento foi todo fundamentado na classe C e D. Que coisa boa! E foi ótimo. Mas, como lhe falo, não se sustenta só o crédito. Há de haver uma qualidade e uma qualificação do emprego. E para que isso aconteça, há de haver um aumento de produtividade da indústria para que possa melhorar o produto final, para que possa ampliar o patamar de renda na sociedade. Então, eu tive, de uma forma rápida, um crescimento real do salário na faixa C e D, tive uma abundância de crédito de forma forçosa pelo governo federal para elevar o patamar de crescimento e consumo, mas essas ações não foram coordenadas com um plano de longo prazo de qualificação da mão de obra, de qualificação do nosso jovem estudante que chegará ao mercado de trabalho nos próximos 10, 15, 20 anos. E da possibilitação às indústrias, aos agentes econômicos, quer em serviço, quer na indústria manufatureira, quer na indústria, toda a cadeia industrial, numa visão de tributo e desburocratização do seu dia a dia. Custa caro produzir no Brasil, está custando cada vez mais caro produzir no Brasil. E nós não estamos sós no mundo. É necessário que a gente tenha a humildade de entender dos bons exemplos bem-sucedidos no mundo, as ferramentas necessárias para que adequadamente possamos implementar no Brasil e façamos à nossa maneira, a nosso modo, o que precisa ser feito, mas com um sentido de urgência. Nós não temos todo o tempo do mundo.
Eu acho que o Brasil trata mal a indústria nacional da seguinte maneira: de um lado, adula uma oligarquia centrada em São Paulo especialmente. De outro lado, subestima o potencial da pequena e média indústria, que não tem acesso ao crédito barato no mundo que ele poderia ofertar. Essa pequena e média indústria, alavanca do crescimento, deveria ser olhada com mais atenção, com mais foco. A grande indústria deve ter a competência de ir ao mercado internacional e captar diretamente seus recursos. Então eu adulo um pequeno número de indústrias com excesso de benefícios, com excesso de proteção, às custas do tributo que eu arrecado na pequena e na média indústria. Quem, de fato, deveria receber tratamento especial para crescer. Nós devemos nos ocupar e entender o que nós queremos para nós. Porque o grande jogador, parceiro do Brasil, podem ser muitos. Não necessita ser necessariamente a China, que é uma máquina, que é um grande consumidor porque é o parque industrial do mundo hoje. Então, naturalmente, a China deve ter toda a nossa atenção. Contudo, para nós, tão importante quanto a China é os Estados Unidos, que nos compra o produto acabado. A China eu forneço a matéria-prima. Os Estados Unidos eu forneço o produto acabado. Para a Europa eu forneço o produto acabado. Eu tenho toda a América Latina com quem eu poderia estabelecer uma relação e fornecer produto acabado, e eu perdi esse mercado todo para a China. Eu tenho nas costas aqui, à nossa frente, toda a África, e que nós nem tocamos na África. E ela é demandante de produtos similares e que somos capazes de produzir, mas que sequer temos voos diretos regulares à África, sequer temos embarcações que levem nossos produtos com cargas regulares à África. E ela está aqui à frente. Então, quando a China, grande demandante de matéria-prima, tem uma redução do seu volume de compra conosco de matéria-prima, o que é plenamente razoável, nós nos preocupamos tão somente por uma falta completa de um planejamento de longo prazo para o nosso país e de inserção no mundo, sem medo. Nós não somos um país inserido no mundo. Nós somos um país ainda com medo dele, com medo que nos tomem algo, quando nós poderíamos ser mais agressivos e ir ao mundo como caixeiros viajantes, vender nossos produtos, vender nossos serviços. E com certeza, se o fizermos isso, seremos bem-sucedidos. Mas se fizermos isso de forma coordenada, constante, de forma inteligente. Nós vivemos como que de costa para o mundo. Culturalmente, nós somos iludidos com a grandeza, isso nosso empresário, e desde sempre nós somos iludidos com a grandeza do nosso mercado interno e de como somos fortes e de como seria bom se fôssemos autossuficientes. São todas questões falsas, porque ao invés de nos ocuparmos de 200 milhões de consumidores, deveríamos nos ocupar em 7 bilhões de consumidores. Ao invés de pensarmos em sermos autossuficientes, deveríamos construir relações de interdependência entre nós e o resto do mundo produtivo. Essa relação de interdependência possível faz com que outros países, outros mercados sejam demandantes por nossos produtos e serviços e nós também, em contrapartida, ofertaremos o nosso mercado como demandante do produto dos demais. Quando nós, culturalmente, temos medo do próximo, temos medo do mundo, nos fechamos para nos proteger, a consequência é que nós também perdemos grandes oportunidades de relações de joint venture, de relações de estabelecer uma possibilidade de mercado mais aberto com o mundo. E o fato de sermos um país muito grande
territorialmente, de sermos um país muito rico, a nossa natureza é rica em minérios, em possibilidades de todas as formas de recursos naturais, isso nos inibe, ou, volto a dizer, na falta de uma melhor palavra, nos inibe de sermos mais agressivos, de sermos mais participativos com o mundo. Nesse momento, a China está voltando as suas atenções, isso de forma orientada, à importação. Ela quer dar um enfoque ao atendimento do consumo interno. É uma grande mudança para ela. Eu tenho amigos da China que me perguntam o tempo todo: Meirelles, o que é que nós podemos comprar do Brasil? Além de soja, açúcar e minério de ferro. O que é que o Brasil produz de produto acabado? Essa demanda ela é real, ela existe. Mas é necessário visitas regulares e exposição do produto brasileiro, não apenas esporadicamente em missões que são curtas ou em ações que são esporádicas no tempo. É necessário, se pretendemos chegar à China, o Brasil chegando um grande grupo de empresas, pequenas e médias, para se estabelecer por lá ou para levar numa relação de trocas o nosso produto até lá e trazer deles para cá. Essa é a relação que hoje a China procura, que americanos e europeus fazem bem e que chineses procuram ter essa relação com o Brasil. Mas eu acho que está faltando comunicação, está faltando um entendimento ainda de como é a possibilidade de atendimento daquele mercado com os nossos produtos e conhecer as cadeias de distribuição no mercado chinês. Em geral, nós vamos para grandes cadeias e elas já estarão ocupadas ou pelas próprias indústrias locais ou por cadeias americanas e europeias. Nós temos que ir para uma outra faixa na cadeia, no processo produtivo chinês de distribuição, para que o produto brasileiro seja inserido. Talvez estejamos batendo na porta errada, mas existe e há demanda para ele. Eu sou um otimista com o Ceará. Eu acho que nós estamos em um estado com tudo por realizar. É aquela história de chegar numa ilha deserta e ver todos descalços e dizer, olha, não traz sapato, que aqui ninguém usa sapato, ou então, olha, traz todo o estoque, porque aqui eu vou. Então, o Ceará ainda é um estado que, salvo engano, 80% da arrecadação do ICMS é feita por 3 municípios. Eu posso olhar isso como um dado negativo. O dado positivo é perceber que, como há possibilidade de crescimento no restante do estado, tendo e conseguindo construir um estado com essa anomalia. Então, há muito o que realizar no interior do estado. Há muito para se levar para o interior do estado e todos os governos, desde que aqui cheguei, a gente lê que estão tentando fazer isso, não é? Eu acho que o estado do Ceará está crescendo, vejo as ações de todos esses governos positivas, é necessário dar certo tempo, mas é fundamental o enfoque na educação de qualidade. E é necessário dar uma virada rápida na qualificação profissional do cearense. Eu acho que o enfoque maior do governo do estado, se fosse permitido, por exemplo, investir em máquinas, que investisse em mentes. Eu quero só fazer um adendo. O governo do Dubai, ele importou toda uma universidade americana, fez um acordo com Harvard e trouxe de professores de estrutura, filosofia de trabalho e implantou pagando um preço caríssimo em Dubai. Olhe, isso é um grande diferencial, porque o crescimento da China não foi feito com máquinas. Deng Xiaoping, quando fez a grande revolução em 78, a primeira medida que ele tomou foi inundar
as universidades americanas, japonesas e alemãs, e ele escolheu esses 3 países porque ele nominava esses 3 países como referência qualitativa no mundo industrial, pois ele inundou as universidades americanas, as melhores, japonesas e alemãs, de estudantes chineses, com a condição de que eles deveriam voltar. Aqui o nosso melhor estudante vai e não volta. Ele tem que ir, aprender o que há de melhor e retornar, para doar o que recebeu do Estado. E na volta, ele tem que ter a condição mínima, o Estado deve ofertar, para que ele possa pôr em prática aquilo que ele aprendeu, sem a reação dos que ficaram, muito pelo contrário, com o apoio dos que ficaram. Isso foi a China e o resultado nós estamos vendo. Ninguém constrói máquinas de qualidade, ninguém dá esse pulo investindo em hardware, foi em software. Esse é o segredo deles. Nós devemos fazer a mesma coisa, mas de forma acelerada. E importar, sim, importar mentes, trazer sistemas educacionais que já deram certo. Nós temos que encurtar esse tempo de crescimento, investindo em mentes. Não necessariamente você precisa ter o PhD, ser um doutor, para ser um homem realizado na vida. Os maiores empresários que eu conheço não têm curso de PhD, são técnicos, são self-made men, inclusive, de forma na sua educação. Então, é lógico que o curso técnico, que é aquele homem que irá colocar a mão na massa, é o mestre de obra, é o técnico em informática, é o técnico em mecânica, ele é o dia a dia de uma indústria. Ele é o dia a dia, ele é a massa produtiva de uma sociedade moderna, é o nível médio. Quando eu invisto maciçamente no curso superior e relego o nível técnico, o que acontece é que a grande massa de estudantes que hoje se formam nas universidades vão exercer funções do nível médio e vão receber pelas funções do nível médio, porque a sociedade não é capaz de absorver todos em função superior. Eu não preciso de tanta gente para o nível estratégico, para o nível tático. Eu preciso de pouca gente muito bem formada no nível estratégico, de uma grande massa qualificada no nível tático, para ser capaz de absorver a grande massa de trabalhadores no nível operacional. Quando eu levo todos para o topo da pirâmide, é uma anomalia também. Então eu penso que, historicamente, nós temos esse problema cultural de achar que estou tratando bem do estudante brasileiro, possibilitando que todos, ou querendo forçar com que todos se formem no curso superior e de que todos façam graduação e PhD. Não é isso que a sociedade precisa. Não é assim que se fez outras sociedades de sucesso. A americana, a chinesa, a alemã ou japonesa, não é assim que eles fizeram. Portanto, não é assim que o sucesso chegará para nós. O medo. Eu converso com amigos, especialmente nesses 2 países. Há uma grande incógnita hoje quanto ao Brasil. Todo fim de ano saem inúmeras pessoas da classe média brasileira para tomar suas férias na Europa e nos Estados Unidos. E agora estão indo para a Ásia. Todo ano saem inúmeros empresários brasileiros para fazer negócios nos Estados Unidos, Europa e até mesmo China. Do que é que eles vão atrás? Estabilidade, segurança, regras claras, tributos baixos. O Brasil hoje, aos olhos do mundo, está um país inseguro para se viver, inseguro juridicamente para se produzir e com a taxa de retorno baixa.
Nós até podemos investir num país como esse, mas vamos todos demandar uma taxa de retorno alta. A resultante de tudo isso é a aceleração do processo inflacionário, que já é maior do que a estatística oficial do governo aponta. Basta que a senhora vá ao supermercado, compare o preço de um ano atrás para hoje, ou então guarda um preço de hoje e vai ver quanto é que você está pagando no fim do ano. Ela já é de 2 dígitos. Parte disso é o componente do medo, quanto à insegurança que todos hoje vivem do amanhã. Esse é um dado real. Hoje pela manhã eu estava conversando com um empresário, ele dizia, olha, a relação com o trabalho está tão difícil que eu penso em vender minha empresa e viver de incorporação e de investimento imobiliário. Que pena, não é? Ouvir isso é uma pena, porque a qualificação e a capacidade daquele empresário para produzir tal produto é única. Quando ele diz, eu vou vender porque o custo está alto e vou me dedicar apenas a comprar e vender imóvel, é ótimo por um lado, mas é uma grande perca para a economia de outro. E isso está se tornando mais comum, não menos comum. Para o cidadão, de imediato, para um cidadão consumidor, para uma pequena indústria, para uma média indústria, não significa nada. Para uma grande indústria, esses grandes blocos que tomam dinheiro no exterior e que, portanto, também tiveram, porque não foi só o Brasil. Um dia depois, foram 13 grupos brasileiros que tiveram suas notas rebaixadas. Essas indústrias e este governo terá o seu custo de financiamento lá fora aumentado. E, no tempo, isso chegará ao consumidor brasileiro, a mim, a você, ao pequeno consumidor brasileiro que somos, em forma de produtos mais caros, de serviços mais caros e de redução de acesso ao crédito. Isso, no tempo, será a consequência que sentiremos no nosso bolso. Há um tempo de maturação para tudo. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher e há um tempo de fenecer. O que eu sinto como um agente pequeno, econômico, nesses 3 mercados, é que se chegou em um ponto de saturação da formulação econômica utilizada. E isso acontece se fosse qualquer outra formulação econômica, porque tudo nessa vida tem um momento de crescimento, um momento de auge e um momento em que não funciona mais, de fenecer. Esse é um momento em que nós tivemos lá o Plano Real com sucesso, que cresceu, que se estabeleceu, que se foi nós debelamos o processo inflacionário, começamos um planejamento, depois entrou o novo governo, que foi capaz de inserir uma grande parte da população no consumo, ofertando crédito barato, muito bom, perfeito, mas esse ciclo chegou no seu fim. E aí não vale pensar quem é culpado e quem não é culpado, porque esse não é o ponto. O ponto é entendermos esse modelo, essa fórmula, não atende mais às demandas do futuro do país. Que fórmulas vão nos atender para nos permitir ser competitivos, para nos permitir ser melhor inseridos nesse mercado global? Ou vamos apenas querer ficar presos às nossas fronteiras? Eu acho que não é o melhor caminho. O melhor caminho é nos inserirmos cada vez mais no mundo de uma forma afirmativa. Que ferramentas serão necessárias para esse novo momento? Eu acho que esse é um bom momento na sociedade brasileira para essa reflexão. E aqui não vai nenhum comentário de demérito a ninguém. O que foi feito, foi bom, foi positivo, a seu tempo. Como sempre, eu não consigo imaginar que governos se instalem e queiram fazer o mal ou queiram errar de moto próprio. Eu acho que todos que vão com as melhores das boas intenções.
Corrupção existe em todas as sociedades, mais ou menos. Então, fortaleçamos o Poder Judiciário para punir quem agiu errado. O ponto é, e eu acho que aí é uma concordância nacional, o modelo exauriu. Ponto. Daqui para frente, o que vamos querer? Que ferramentas precisamos? E, naturalmente, cada bloco ideológico, cada grupo partidário vai ter a sua ferramenta, vai ter a sua formulação. E a sociedade brasileira, ainda bem é democrática, poderá fazer uma livre opção por aquilo que acredita ser a solução para uma nova formulação. O certo é que mais do mesmo vai só agudizar o quadro problemático que temos hoje. Lógico que uma sociedade de mercado que tenha por premissa o respeito ao cidadão e que não coloque o Estado superior ao cidadão é o ideal. O que é que não dá certo no médio e longo prazo? Que sociedades não funcionaram? Não funcionaram sociedades que colocaram o estamento estatal e toda a sua burocracia acima do indivíduo. Isso não funciona. Isso historicamente nunca funcionou. Na hora, por exemplo, nós vivemos hoje numa ditadura tributária, onde o empresário vive coagido pelo mecanismo de arrecadação tributária do Estado. É certo isso? Lógico que não, porque sempre vai se procurar mecanismos de elisão fiscal que também são errados. Então, com um erro, eu reajo a outro erro, com outro erro. O ponto é, hoje o mundo está cada vez mais descentralizado. A sociedade está cada vez mais dispersa. E o Estado tem que ser cada vez menos opressor ao cidadão com regulações mínimas. É isso que eu acredito. E a gente vê sociedades caminhando nessa direção, sim. Eu acho que o sucesso da Europa Ocidental, variando os tons, caminhou nessa direção. O sucesso na Ásia, variando os tons, foi nessa direção, com a redução gradual da presença do Estado forte para a maior liberdade econômica, maior liberdade cultural, maior a inserção de direitos individuais nessas sociedades. Porque aí a multiplicidade de dons, a capacidade de todos interagirem aumenta. E o acesso mais igualitário a todos, a crédito, a bens culturais, a bens de serviço, a capacidade de produção, melhora. Quando eu tenho uma presença muito forte do Estado, eu escolho os vencedores, previamente. É justo isso? Isso nos trouxe algum resultado positivo? Aqui ou lá fora? Lógico que não, e nem vai levar. O Mercosul hoje se transformou num grande peso para o Brasil. O Brasil é uma sociedade mais madura culturalmente, mais madura economicamente do que os seus atuais parceiros de Mercosul. E tem, per capita, uma expectativa muito maior de vida, do que alcançar e de como se inserir no mundo do que os demais parceiros de Venezuela, Argentina, Paraguai e Uruguai. Como a desigualdade é grande e esse gap só tende a aumentar, as discrepâncias entre nós vão se agudizar com prejuízo para o nosso lado. O Brasil tem que se inserir com alguém e se relacionar com alguém em que não haja um sentimento de culpa, de ser mais rico, de ser mais forte. Então, quando nos reunimos hoje com a Argentina, no final do almoço, quem paga a conta somos sempre nós. É justo. Quando nos reunimos com a Venezuela, quem paga a conta somos sempre nós. Agora mesmo foi feita a refinaria de Abreu e Lima,
um pretenso acordo, no final o espeto ficou com a Petrobras todinha. É justo com o cidadão contribuinte brasileiro? É justo com toda a cadeia produtiva brasileira, tudo que foi enviado para a Venezuela em termos de produto e o papagaio que está lá que não será pago? É justo com o cidadão contribuinte brasileiro ter financiado via BNDES um pequeno grupo de empresas que exportaram para lá, que vão receber, porque é financiamento do BNDES, e o cidadão brasileiro que arrecadou e pagou tributo para que esse dinheiro chegasse na mão deles? É justo? Eu não penso que seja justo. E eu não me sinto confortável estando financiando argentinos e venezuelanos. Então, o contribuinte brasileiro deveria estar financiando o cidadão brasileiro. E eu acho que a solução é pedir um tempo aos companheiros do Mercosul, uma profunda mudança que privilegie ao Brasil, que é o lado forte, estritamente, e, sim, se necessário, no meu ponto de vista, um rompimento com o Mercosul e procura independente de acordos bilaterais para que pudéssemos nos inserir em mercados mais fortes, mais ricos, com os quais pudéssemos ter uma relação de mais igual.